Olá, pessoal. Boa noite. Como um dos pesquisadores da consciência, de forma integral, princípio inteligente, eu, Zamit Zumba, cumprimento, em nome da equipe coordenadora deste projeto estudo, todos os compassageiros evolutivos, tanto intrafísica como extrafisicamente, agradecendo-os pelo amparo, pela assistência, sempre disponíveis no dia a dia. O esclarecimento que nos propusemos trazer para hoje refere-se a um assunto de bastante relevância no tocante à nossa responsabilidade evolutiva, que é ininterrupta, ou seja, evolução e responsabilidade. É evoluir com responsabilidade. Não só em relação a si, mas também em relação a todos os outros. Reflexões sobre a banalização existencial. A evitação de banalizar certas atitudes, certos procedimentos na convivência diária no grupo em que estejamos. O abecedário é a cartilha da evolução consciencial. Considere todas as letras, porque letras são símbolos que formam juntas, palavras. Palavras fornecem ideias. E o que mais que vem depois das ideias? Ultimamente, os emojis. É isso mesmo? Que representam o quê? Quando você coloca algo nesse ponto, você está demonstrando um sentimento para aquela ideia que você antes já colocou. Então, representa um todo. Faremos a abordagem pelo paradigma consciencial. É um paradigma mais amplo, mais profundo, porém acessível a todos. Em nossa pesquisa, já adianto, continuamos a prosseguir nos artigos publicados pelo colega Alexandre Pereira, pesquisador, voluntário, professor do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E esses artigos estão no site da Conscienciologia, site Consciência Lúcida, Dimensão Mental. E aqui eu já quero deixar uma advertência, que essa abordagem não tem nenhuma pretensão de ser uma verdade absoluta. Traz apenas informações básicas, portanto, estudem, se aprofundem mais no assunto e não acreditem em nada. Experimentem, analisem tudo com critério, aproveitem o que for útil, ou então, esqueçam essas informações. E sabe por quê? Porque a ciência é construída por meio da exposição de ideias e do debate sobre cada conteúdo. Sejam bem-vindos. Agora, para o nosso aquecimento neuronial, informamos: a evolução consciencial é a acumulação positiva de experiências. E aqui, olha que simplificação. Muitos poucos fazem muitos. Então, deduzam o que isso está nos trazendo. Não esqueçamos que nossa origem é extrafísica. Coexistimos tanto intrafisicamente como
extrafisicamente. Mais importante que a nossa origem, olha bem, mais importante que a nossa origem, sei de onde viemos, é o nosso objetivo. Ou seja, para onde vamos, para onde estamos indo, né? O que queremos alcançar. Vamos refletir sobre isso. Entrando diretamente no assunto, evolução e responsabilidade, nós vamos ver algumas reflexões sobre a banalização existencial. E aqui a gente começa com uma palavra-chave, apenas para introduzir o assunto propriamente dito nesse desenvolvimento. Na área dos esportes, por exemplo, mesmo com atletas amadores, acontece aquele momento onde se está de frente para o gol, isso quem gosta de futebol, né? Ou sozinho diante da cesta de basquete, para quem gosta do basquete, e por julgar aquilo fácil demais, né? De ter treinado tanto, né? Pênalti de um lado, cesta por outro, tá? Vai muito confiante. O que acontece? Porque julga aquilo fácil. Acaba errando tanto o chute como errando o arremesso. E aí pode deixar para trás, com essa simples displicência ou autoconfiança em excesso, a perda de um título. E todos que estiveram ligados no esforço de alcançar esse título vão ser prejudicados, apenas por um detalhe. Então, a displicência é esse pensamento interno que diz algo como: isso é fácil, não preciso me esforçar. E assim, podendo terminar em quê? Em erro, né? E até no fracasso. Naturalmente, não estamos aqui falando de esporte, né? Mas dessa nossa existência como um todo, pois quem é displicente geralmente desperdiça inúmeras oportunidades de modo quase sistemático. Ou seja, anda de mãos dadas com a banalização, tendo pouca ou nenhuma responsabilidade frente à profissão, frente aos relacionamentos, frente à assistencialidade e assim por diante. Aqui vem uma perguntinha para balançar. Você já banalizou ou tratou com descaso algo que era de suma importância? Porque, por exemplo, na nossa área, estado vibracional, constante, técnica energética pessoal, como meta, né? E outras coisinhas que a gente deixa em segundo plano, mas que são prioritárias, inclusive. Então, abordaremos agora exemplos de posturas, né, ou atitudes displicentes que podem custar muito caro em determinado momento evolutivo de cada um de nós, né? Citaremos algumas, pois é fácil encontrar centenas ou milhares de outros exemplos práticos. Lembrando que você não deve acreditar simplesmente por acreditar em nada dessa abordagem. E deve manter sempre seu questionamento e criticidade apurados. Tá bom? Vamos ao primeiro exemplo, né, de postura ou atitude displicente. Portanto, que confia em tudo que os outros dizem. Olha, confiar em demasia é uma atitude mais ingênua que displicente. E ao invés de transparecer maturidade, na verdade, releva um aspecto de infantilismo.
aquela coisinha que a gente coloca como ingenuidade, tá? Então, desconfiar de tudo e de todos, indo para o outro extremo da questão, também não é a resposta adequada. Certa dose de malícia, não de maldade, não vamos confundir as coisas. É preciso, já que, infelizmente, vivemos em um mundo que é muito mais patológico que sadio. Pelo fato de muitos serem perturbados, como também perturbadores, é importante observar os detalhes de tudo que fazem e também falam, até como forma de autoproteção e assim evitar cair em quê? Em golpes, em traições e problemas diversos. Quem confia rápido demais não entende sobre confiança. Uma perguntinha para passarmos para o outro exemplo. Você se abre totalmente para qualquer pessoa? Você fala de si próprio para qualquer pessoa? No primeiro contato, você se abre? Você confia em si mesmo? Vamos para o segundo exemplo de postura displicente. Que sexo não tem relevância. Sexo tem importância, sim. Reprimir, ignorar ou renegar essa condição humana é inútil e sem sentido. O fato de ser fundamental não significa pensar o dia todo ou viver sem princípios. Isso é lógico. Então, aliviar suas tensões e desejos com alguém que ama, numa atmosfera de carinho, de compreensão, é inerente a todas as pessoas sadias. Ok? Tesão de mais ou de menos evidencia alguma desregulagem pessoal. Todo extremo em qualquer situação. Outro ponto relevante é que quem banaliza o sexo se esquece que sexo nunca é banal. Ou seja, a escolha dos parceiros e de sua conduta interfere muito sobre você. Aí vem a perguntinha básica. Você consegue tratar o sexo de modo construtivo, sem faltas ou sem excesso? É aquilo que a gente sempre fala, equilíbrio. O equilíbrio é maior ou é menor, não importa, depende da ocasião, né? Mas buscar sempre o equilíbrio. E estar de bem, que é a meta de qualquer consciência. Vamos para o terceiro exemplo de postura, ou atitude displicente. Aquela consciência que diz já dominar tudo sobre bioenergias. A gente vê muito entre os pesquisadores das bioenergias, né? Da bioenergética. Essa é uma frase típica de quem se acha o super-homem ou a Mulher Maravilha, em matéria de energia, logicamente. Aí vem aquela pergunta: será que essa pessoa não tem mesmo nada a aprender? Já sabe dominar totalmente as energias? Seria uma consciência modelo de evolução para o planeta Terra, que nós chamamos de serenão? Aquela consciência serena que alcançou o ponto mais alto evolutivo para o nível planetário nosso, né? Caminhando sobre a Terra. Provavelmente esse tipo de afirmação esconde uma personalidade insegura e que não quer enfrentar contestações e questionamentos quanto a si mesmo. Tá? Ao se afirmar que já domina tudo, ocorre um mascaramento quanto às próprias fissuras e expõe uma série de fragilidades
íntimas, principalmente. Não é de surpreender que pessoas assim tenham diversos bloqueios em seus chakras e em seus meridianos. Questão reflexiva. Você possui um nível razoável de domínio energético? Já lida com as energias de forma consciente? Quarto exemplo, que não precisa mais dar atenção a certas pessoas. A gente ouve muito isso, né? Nos diversos grupos em que atuamos. Infelizmente, é comum a postura de não dar atenção devida para quem merece. E depois da própria morte, se arrepender amargamente pelo que deixou de fazer. E este assunto foi tratado no tema anterior, né? Na gravação anterior, no estudo da semana passada. Há pessoas que banalizam outras pessoas. Nem sempre é possível reverter ou recuperar o tempo perdido em matéria de outras consciências. Certas necessidades e prioridades devem ser imediatas ou a curto prazo. E a ausência pode ser dolorida para quem realmente precisa. Quem precisa dos seus cuidados é aquele que pertence ao seu próprio grupo evolutivo. Por que desmerecer? Ou fazer pouco caso? Você sabe se está em falta com alguém? E quem é esse alguém? O que você deixou de fazer por outro hoje? Vamos pensar nisso. Vamos para o quinto exemplo de displicência, que depois é que vai fazer o prioritário, ou seja, se dedica a todas as atividades secundárias, deixando o prioritário para depois. Eis uma banalização que pode ser a fonte do incompletismo existencial, ou seja, o não cumprimento de nossa missão, de nossa tarefa, ou de nossa programação existencial. Sempre deixar o que é prioritário de lado e depois se assustar ao perceber o tempo que passou e que pode sair muito caro. Aqui eu posso colocar para o grupo nosso de pesquisadores constantes sobre as bioenergias, tá? O processo do estado vibracional constante e a tarefa energética pessoal, que é uma técnica de doação das energias conscienciais para a multidimensionalidade, para a assistencialidade multidimensional. O que é essencial para você, seja o que for, deve ter um tratamento à altura em suas atividades, em suas escolhas em geral. É problemático. E mais problemático ainda é depois da morte, você se lamentar por algo que sabia ter de realizar e mesmo assim empurrou com a barriga. O prioritário não é apenas o que faz você ser o que é, como também é o caminho para onde você vai chegar. Você deixa para amanhã o que deveria ter sido feito ontem? Então, faça imediatamente hoje. Agora, aqui. Tá bom? Sexto exemplo de displicência ou de banalização, que não vê necessidade de reciclar determinada imaturidade. Quem consegue ter autocrítica suficiente para identificar seus traços imaturos já possui capacidade suficiente para superá-los. Essa é a premissa. Vocês concordam com isso? Mas eu pergunto,
Isso sempre acontece? Infelizmente, não. Muita gente sabe muito bem quais são os seus gargalos. Ainda debocha de si mesmo e da mudança que não virá, pelo menos nessa vida, né? Esse tipo de banalização é um dos piores, justamente por identificar aquilo que atrapalha, o que literalmente puxa seu tapete evolutivo. E mesmo assim não desejar nenhuma mudança. É aquela pessoa que diz, eu nasci assim, já venho sendo sempre assim, vou continuar a ser assim. Nesse caso, não é saber o que fazer, mas o não querer mesmo fazer o que sabe que precisaria fazer. Ou a gente se recicla, né, muda, ou se deteriora. A escolha de cada um. Uma perguntinha? Vamos lá? Você ainda se sente capaz de fazer mudanças viscerais em seu comportamento? Ser cirúrgico, que não serve, não serve, corta. Ah, vou chorar, sentir, corta, não serve mais. Dê espaço para uma outra coisa, né? Tá bom? Sétimo exemplo, que dinheiro não faz diferença. No mundo capitalista, dizer que dinheiro não faz diferença, né? Na vida moderna, o dinheiro é importante. Todos nós sabemos isso. Sem dinheiro, você nem estaria acessando e assistindo essa abordagem de agora. Esse debate entre evolução e condição financeira é algo milenar. E pelo passar dos séculos, o dinheiro sempre foi visto, né, principalmente pelas religiões, tá? Sempre foi visto de modo malévolo, pecaminoso e mais algumas coisas. Entretanto, dinheiro não deve ser banalizado ou ridicularizado, pois é difícil investir no processo evolutivo pessoal possuindo dívidas. Quanto mais, muitas dívidas. Quem já não passou por isso? A questão maior é saber como usar essa ferramenta energética. A energia do dinheiro é uma ferramenta, como outra qualquer. Vai depender de como se usa a ferramenta. Então, essa ferramenta, né, que denominamos ou conhecemos dinheiro, moeda, deve ser utilizada de modo assistencial, de modo construtivo, de forma útil, evolutiva, ao invés de ser contrário a ele, ou mesmo aplicá-lo de forma destrutiva, de forma anticosmoética. Dinheiro pode ser alavanca, mas também pode ser um freio evolutivo. A questão é como usar a ferramenta que está sob sua responsabilidade, portanto, à sua disposição. Você usa o dinheiro que possui de modo inteligente? De modo evolutivo? De maneira assistencial? Se sim, isso é inteligência evolutiva. Pensemos nisso. Oitavo exemplo, que a vida social é algo dispensável para si mesmo. Olha, quando se possui muitas metas evolutivas, é comum a fase do cortar o dispensável. Isso aí é uma coisa. No entanto, ter uma vida social regrada, seletiva, é importante. E as relações sociais qualificam nossa automanifestação na sociedade. Trocar ideias, energias e dar boas risadas, por sinal eu gosto,
aliviam as tensões cotidianas e melhoram diversos aspectos psicológicos. O bom humor, mesmo quando é algo sério. Quem se isola voluntariamente do contato social acaba se fechando às oportunidades e aos benefícios que as interrelações favorecem. As amizades, quando positivas, aquelas que não são sedutoras, assediadoras, que cumprem o seu dever de assistir cosmoeticamente, são amplamente benéficas e ajudam na desintoxicação pessoal. Você frequenta ambientes negativos? Você consome substâncias ilícitas? Veja bem quais as consequências disso. Um outro exemplo de displicência ou banalização existencial, que já se conhece totalmente. Quanto mais nos pesquisamos, nos auto-pesquisamos, mais descobrimos, né, traços fortes, como também traços pardos. Virtudes ou atributos, né, como imaturidades, fraquezas, né? Boa parte de quem enche a boca para afirmar que já se conhece está sendo negligente. Mesmo com dedicação por décadas em autopesquisa, é improvável saber tudo sobre si mesmo, pois existem as vidas passadas, questões multiexistenciais, as companhias e os contatos extrafísicos, ou seja, multidimensionais, os aspectos dos outros corpos da consciência, é a multiveicularidade, ou holossoma, conjunto dos veículos de manifestação da consciência, e outros tantos. Caso você queira conhecer mais esses conceitos, sugerimos fazer cursos de conscienciologia, aberto a todos, uma sequência gradual, uma sequência evolutiva, onde cada um faz a sua agenda, faz a sua programação para cada vez mais subir a escada do conhecimento mais amplo, mais profundo, multidimensional, multiexistencial, tendo como base a cosmoética, né? E alguém uma vez falou, e do peito, né? Porque culturalmente diz que as emoções estão no peito, o sentimento está no peito, né? E no peito o senso de fraternidade, de fraternismo, indo na busca da mega fraternidade. A Conscienciologia oferece cursos e cursos e mais cursos, teóricos e práticos, até diria teáticos, né? Achar que já se conhece o suficiente por já ter feito autopesquisa, principalmente quando é autopesquisa primária, superficial, né? Do nascimento até o seu momento atual, existencial, e o antes, né? É um mero auto-engano, tá bom? Você realmente acha que já se conhece o bastante? O suficiente para fazer automudanças? Você busca fazer mudanças constantemente ao descobrir tudo aquilo que não mais serve, está no caminho certo. Vamos para a 10ª? Que não precisa dar muita atenção ao corpo físico. Olha que balela. Uma banalização comum é pensar que o corpo físico, por ser o mais rústico, não precisa de muita atenção. Muitos priorizam o lado intelectual ou o emocional e esquecem que a parte biológica também precisa ser
atendida. De que adianta esquecer-se do corpo e depois ter que arcar com quê? Com doenças, né? Com complicações diversas, que poderiam ser evitáveis com uma conduta preventiva. Sem contar que um corpo mais saudável predispõe uma irrigação melhor do cérebro, dificulta a sensação de fadiga, melhora a condição energética, porque está em movimento constante e de renovação. O que mais? Aumenta a autoestima. E além de dezenas, centenas de outras questões. O corpo cobra. Então, muito cuidado, muita atenção para ele. Você já pagou algum pedágio por não cuidar do seu corpo? Vamos para o 11º exemplo de displicência existencial. Aqui é importante, tá? Dizer que assediador X, quer seja consciência física, quer seja consciência extrafísica, ou consciência Y, não é de nada. Olha que coisa gravíssima e olha em quem está mexendo. Típico pensamento de quem se acha sempre superior às outras consciências e que não deve dar atenção aos seres evolutivamente inferiores. Menosprezar um assediador, tanto aqui intrafisicamente como extrafisicamente, né, sua linha ou grupo. Por exemplo, aqui a gente vai falar um bandido, um elemento de má conduta, criminoso, tá? Não menospreze, respeite como tal, deixe que a justiça se encarregue. E extrafisicamente, como a entidade A, entidade B, entidade C, né? Pode destruir toda e qualquer autodefesa da consciência e ainda manter fissuras que podem ser exploradas nos mais diversos modelos de intrusão. Respeitemos todas as consciências, tanto as físicas como as extrafísicas. Ok? Elas podem reverter o processo e nos ajudar, se nós dermos a atenção devida, tivermos a compreensão sobre elas, sobre o nível evolutivo delas. O respeito, a consideração serve para todos. Daí a gente passa a ser merecedor da atenção, né, benéfica, ou bondosa, ou fraterna, que em algum momento ela desperte nela. Seremos os primeiros beneficiados. Menosprezar qualquer uma delas, realmente, isso nos traz dificuldade. Esse papo de que o que vem de baixo não me atinge, se eu lembrei agora, né, deve ser evitado quando se almeja um estado de plena harmonia ou homeostase dos seus veículos de manifestação. Né? Isso com todos. Está dentro de uma convivência harmoniosa. E a perguntinha básica. Você costuma menosprezar pessoas de classes sociais diferentes da sua? Olha, façamos sempre essa pergunta. Ou aquelas de pensamentos diferentes? Menosprezar nunca. Valorizar sempre. 12ª, que a tarefa da consolação é infantil. Quando a gente fala a tarefa da consolação, é porque nós temos a tarefa do esclarecimento. A tarefa da consolação é aquela em que se leva o peixe para quem do peixe precisa. A tarefa do esclarecimento é
Após dar o peixe a quem precisa, esclarecer, orientar, preparar para que quem está precisando do peixe consiga pescar por si mesmo. Então, quem procede, né, dizendo que, ou menosprezando a tarefa da conciliação, está banalizando. Essa é uma banalização comum em quem evita ter uma expressividade psicossomática, né, ou certas emoções básicas. Em certos casos, existe tanta repressão que a pessoa sequer consegue abraçar as outras pessoas. Tem gente que é avessa ao abraço. Você vai contactá-la, você vai cumprimentá-la e vai dar um abraço, você nota a rigidez total, né? Não tem aquele contato físico, o tato em si. Imagine fazer uma tarefa assistencial de importância menor para ajudar a recolher os cacos emocionais do outro. Então, a repulsa de atuar em qualquer tipo de tarefa da consolação deve ser analisada com muito critério e também com muito discernimento para entender sua causa e possíveis distorções que venham permear outros aspectos da vítima, da vida íntima dessa pessoa, dessa consciência. Então, não fazer nenhuma consolação é espécie de mutilação assistencial. Qual o problema em atender uma necessidade imediata e efêmera de alguém que precisa? Né? 13ª, dizer que a fofoca não é algo tão grave. Né? A fofoca é vista por muitos como natural e até necessária, mas multidimensionalmente falando, a realidade é bem diferente. O prazer em falar mal e contar o que há de supostamente sujo do outro evidencia postura assediadora, como também evidencia um baixo nível evolutivo. Em conversas, em voz baixa ou ao pé do ouvido, podem gerar assédios. E assédios que impactam a vida de uma pessoa, de um grupo inteiro. Olha a gravidade disso, podendo chegar a resultados fatídicos, como eventualmente se registra na sociedade. Não é à toa que se diz que a fofoca morre no ouvido de pessoas inteligentes. Uma pessoa inteligente, ou que já alcançou um nível de inteligência acima da média, não passa adiante uma fofoca. Já filtra, morre ali. Senão se torna uma corrente. Uma questão para a autorreflexão. Suas conversas manifestam alguma força assediadora? Vamos para os últimos exemplos. 14º, dizer que a preguiça não é tão grave. Uma das maiores displicências universais é sobre a preguiça e o quanto se perde por se render a ela. Naturalmente, ninguém é uma máquina imparável ou que não merece descanso e repouso. Sabemos disso. Nós todos precisamos de momentos calmos, precisamos de relaxamento. No entanto, você sabe quando passa da conta e se torna a preguiça pela preguiça. Então, esse hábito parece sem relevância, mas faz total diferença ao longo do tempo. E a justificativa de que não tem tempo para isso ou para aquilo é autocorrupção. Se algo for importante para você, dê um jeito e faça. A preguiça pode sabotar até as maiores programações
existenciais. Você faz ideia da quantidade de tempo já desperdiçado em sua vida? 15º, que esse tema já é do seu domínio. Ou seja, a gente vai conversar com alguém e diz, não, isso aqui eu já domino. Passa para outro, que isso aqui já não tem mais importância para mim. Quem banaliza um tema geralmente está fechado às mudanças e às novas ideias. Por mais que você seja um doutor no assunto, ainda assim não conhece tudo. Essa frase mostra a arrogância do saber, né? Ao se colocar em um pedestal, nem sempre tão verdadeiro. É falso o pedestal. Ter muito conhecimento não implica necessariamente usar a fama do saber como argumento para intimidar os demais. Há diversas terapias, inclusive, que tratam disso. Porque o ego inflado é causa de inúmeras banalizações evolutivas. Cuidado com o ego, senão ele se torna egão. O que você realmente domina? Pensemos nisso. 16º, que a parte racional é fundamental, né, e que as emoções são secundárias. Você tem gente que banaliza as emoções. Esse tipo de abordagem revela um certo descaso às emoções e seus demais processos. Quando um aspecto monopoliza outro, daí ocorrem as discussões e descompensações advindas, enquanto a harmonia é fruto da atuação, né, constante dos veículos da consciência, dos nossos veículos, que usamos diariamente. Quem banaliza seu lado emocional está se colocando em uma condição delicada de conflito interno que irá eclodir em algum momento. É uma situação tão ruim quanto quem inverte também esse processo. Ou seja, aquela consciência que valoriza muito só as emoções e ignora o que é racional. Então, quanto mais se banaliza as emoções, mais elas ganham força em nosso universo interior. Qual o problema em dar atenção às emoções? Qual o problema de dar atenção aos sentimentos? Se está com determinada emoção, curta aquela emoção, viva aquele momento e saia gradativamente da emoção, buscando um equilíbrio para a racionalidade. Não menospreze. Não é assim, não. Chegar a cortar, por exemplo, homem não chora. Paciência, né? Paciência. Penúltimo exemplo, que livro tal não tem nenhuma informação relevante. Esse livro não tem nada. É mais ou menos assim, né? Esse tipo de conclusão é típico de quem trata certas informações com descaso. Qualquer obra tem algo a agregar. E essas atitudes mostram uma soberba de quem provavelmente possui o temperamento de se achar o dono da razão, o dono da verdade. É só aquela ideia que vale, nada mais. Outro ponto é usar essa informação, né, de forma paradoxa, né, paradoxalmente, tá, falando, depois de ler algo que lhe tocou profundamente e gerou desconforto. Assim fica fácil negar e dizer que nada daquilo tem importância. Por quê? Porque mexeu consigo. Porque sabemos que, na verdade, essa consciência quer esconder de si mesma uma ideia que foi no ponto certo. Uma ideia certeira. Mexeu com a pessoa. Você ignora aquilo que atinge seus pontos fracos? Às vezes, em conversa, acontece. Quando alguém toca em um assunto que não está bem resolvido, a reação é fatal, né? Último exemplo é que isso ou aquilo é muito fácil ou
Isso eu tiro de letra. Frase típica de quem carrega uma boa dose do germe da arrogância e que pensa ser capaz de fazer tudo sempre em alto nível. Basta lembrar que mesmo um ótimo motorista, isso para dar um exemplo, quando distraído, pode predispor um acidente de proporções enormes. Então, não basta ser bom em algo, pois é preciso ter foco, é preciso ter seriedade para não ser vítima do próprio ego. E como questão autorreflexiva, há facilidades enganosas. É sempre melhor ser detalhista do que ser distraído. Alguma pergunta? Alguma colocação? Considerações finais? Só questões autorreflexivas aqui. Você é do tipo que desanima rápido depois de conquistar algo? Sua vida é marcada pelo trinômio imprudência, imperícia e negligência? Em quais temas ou ações ocorre em você mais displicência? A banalização, para você, é uma conduta padrão ou é uma conduta exceção? Tá? Para refletir sobre isso. Pessoal, como falei no início, a bibliografia já foi resumida logo na entrada do assunto, para que todos se inteirassem. E aqui está, pode fazer um print, porque esse cara é muito bom. Tem muitos artigos simples, objetivos, didáticos, que nós precisamos no dia a dia. Aprofunda-se nas pesquisas, aprofunda-se nas autopesquisas, aprofunda-se no estudo, em coisas prioritárias. As autopesquisas mostrarão quem você foi, quem você é e o que você deve ser. Gratidão às consciências intrafísicas, gratidão às consciências extrafísicas. E até o próximo estudo. Obrigado.